Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso Fundamentos do Currículo e Educação Emancipatória. É um prazer receber vocês aqui nesse espaço virtual para que a gente possa refletir sobre os projetos educacionais, sobre as políticas educacionais, ou seja, para que a gente possa ter uma reflexão profunda acerca da educação no Brasil e, consequentemente, também no mundo, no mundo global, porque nós temos que sempre ter como referência essa relação da globalização com a educação, ou seja, projetos educacionais que são implementados no Brasil têm as suas determinações a partir de agendas internacionais, Então é fundamental que a gente compreenda essas agendas, sejam elas internacionais e nacionais, para que a gente tenha uma oportunidade de compreender de forma crítica os fundamentos do nosso currículo, os fundamentos da nossa educação e quais os objetivos que estão colocados para a educação, quais as metas que se estabelece para a educação e, consequentemente, nós temos que entender que o currículo é um caminho para se alcançar essas metas, porque currículo é um caminho, Essa palavra, currículo, vem do latim e em português significa caminho, significa percurso, trajetória. E, portanto, sendo o currículo um caminho, sendo ele um meio, ele tem fins. E esses fins serão alcançados a partir das nossas ações educacionais. E, consequentemente, o que nós temos que analisar? Conforme os fundamentos que se dá a esse currículo, ou você terá uma educação destinada à acomodação do homem no mundo, ou nós teremos uma educação destinada à emancipação humana. Então nós temos que analisar, quais os fundamentos do currículo, quais as metas dessas políticas curriculares educacionais, o que está estabelecido ali enquanto prioridade a ser alcançada pelas políticas educacionais. Portanto, é fundamental que nós façamos uma reflexão acerca dos fundamentos do currículo, Porque nós temos que analisar que hoje, de forma hegemônica, o que fundamenta os currículos escolares é o pragmatismo, O pragmatismo é uma corrente filosófica que surgiu nos Estados Unidos, Temos um dos fundadores do pragmatismo, que é o William James, E no campo educacional, nós temos o filósofo da educação John Dewey, que aqui no Brasil vai influenciar, por exemplo, o Anísio Teixeira, a Escola Nova. E a Escola Nova tem a sua, digamos, a sua renovação com a pedagogia das competências, que nos últimos 40 anos tornou-se a grande vedete educacional brasileira, porque hoje a pedagogia das competências ela foi oficializada na Base Nacional Comum Curricular. Se você dá uma olhadinha lá na BNCC, você vai observar que o fundamento pedagógico da BNCC é a pedagogia das competências. Portanto, essa oficialização da pedagogia das competências, ela reforça o pragmatismo nas escolas brasileiras, na educação brasileira, Apesar que nós temos que entender que o pragmatismo já existe há uns 100 anos, Mas nos anos 80, quando surge a pedagogia das competências, ela surge tendo a sua raiz no pragmatismo. Portanto, é fundamental que a gente compreenda o que vem a ser o pragmatismo, Quais as propostas do pragmatismo, que filosofia é esta, E consequentemente, a gente vai entender a pedagogia das competências, porque ela nasce justamente desse solo pragmático. E enquanto dimensão contra-hegemônica, nós temos o marxismo, o materialismo histórico dialético, é um outro fundamento das políticas curriculares, educacionais, só que nós temos que entender o que é hoje hegemônico, o que é preponderante hoje no Brasil, fundamentando os currículos. É o pragmatismo e não o marxismo, Mas o marxismo é um contraponto à pedagogia das competências, é um contraponto a perspectivas educacionais fundamentadas
no pragmatismo. Então a gente tem que entender então essas posições contra-hegemônicas, né? Nós temos que ter uma reflexão, né, do fundamento pragmático, o que significa esse fundamento pragmático, e nós temos que entender também o que significa esse fundamento marxista da educação. E nós temos também a fenomenologia, né? A fenomenologia é também uma filosofia que fundamenta currículos, né? Só que o que nós temos que entender? O que é hegemônico? O pragmatismo, pedagogia das competências. Então a fenomenologia e o marxismo são filosofias diferentes, são posições contra-hegemônicas, elas não são dominantes. Paulo Freire, né? Paulo Freire se situa na fenomenologia, né? O Paulo Freire, ele está ali nessa, só para a gente entender um pouco, na fenomenologia, né? O Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, existencialista, né? E o existencialismo se insere aí dentro dessa perspectiva da fenomenologia. Então, o Paulo Freire, ele está aí mais para o existencialismo, mais para a fenomenologia do que para o marxismo, né? Digamos que o Paulo Freire, ele se situa entre a fenomenologia e o marxismo, mas tem uma sua tendência maior para a fenomenologia, para o existencialismo, né? Então, olha só, enquanto fundamentos do currículo, nós temos aí 3 correntes filosóficas, né? Pragmatismo, fenomenologia e marxismo. Agora, é um absurdo dizer, né, que Paulo Freire é o responsável pela crise educacional brasileira. Esse é o maior absurdo que existe, né? Porque Paulo Freire, né, enquanto corrente fenomenológica, é contra-hegemônico, né? O marxismo também é um absurdo, né, dizer, né, que o marxismo ele é responsável pela crise educacional, porque o marxismo é uma filosofia contra-hegemônica, não é uma filosofia que fundamenta de forma global, de forma hegemônica, de forma preponderante os currículos, né? Volto aqui a dizer que o que predomina hoje nas escolas, das nossas políticas educacionais, é o pragmatismo, né, que chegou aí no Brasil, né, via Escola Nova, via Anísio Teixeira, lembrar aí, né, do John Dewey, filósofo norte-americano, né, um filósofo da educação norte-americano, que vai aí estabelecer, né, esses princípios filosóficos do pragmatismo na educação, né? E nos anos 80, né, surge aí a pedagogia das competências, e a pedagogia das competências ela nasce nesse solo pragmático, né? Então a pedagogia das competências ela tem a sua raiz, né, no pragmatismo, e se você, né, analisar a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, lá está muito bem claro que o fundamento pedagógico da BNCC é justamente a pedagogia das competências. E a pedagogia das competências, ela é aí uma dessas facetas do pragmatismo aí, que por conta do processo de globalização, né, se difundiu aí para o mundo, né? Então a gente tem que ter essa busca, né, de compreender esses fundamentos. Então, ao longo desse curso, nós teremos que estudar, portanto, o pragmatismo, nós iremos estudar aí a fenomenologia e nós iremos estudar também aí, né, a proposta marxista. E no caso do marxismo, né, a proposta educacional marxista é a educação omnilateral. Então nós temos aí, né, basicamente 2 modelos educacionais, né? Nós temos de um lado uma educação fundamentada na pedagogia das competências, consequentemente fundamentada no pragmatismo, e do outro lado nós temos aí a educação omnilateral, tendo aí como fundamento o marxismo, né? Situando aí, né, no campo marxista, nós temos a pedagogia histórico-crítica, né? Então, olha só, né? Nós temos então que compreender a pedagogia histórico-crítica, nós temos que entender o contraponto da pedagogia histórico-crítica, que é a pedagogia das competências, né? Então, nós temos que estudar, refletir, analisar, consequentemente, o marxismo
e o seu contraponto, que é o pragmatismo, né? No meio aí, né, dessas duas correntes filosóficas, né, pragmatismo e marxismo, nós temos aí, né, a fenomenologia, né, no caso o existencialismo, né, o Jean-Paul Sartre, né, um filósofo francês, é um dos grandes nomes aí, né, do existencialismo, e o Sartre ele está ali entre fenomenologia, né, e marxismo, né, ora, né, o Sartre ele tende mais, inicialmente, né, o Sartre tendia mais à fenomenologia, mas depois ele começa a tender mais ao marxismo, né, e o Paulo Freire fica aí também, né, nessa tendência. Na verdade, o Paulo Freire tem uma tendência maior à fenomenologia, né? Então nós temos que entender esses fundamentos. Se a gente quer entender o que é o currículo, entender o que é a educação, nós temos que fazer, portanto, esta reflexão, né? Pois bem, como eu havia dito, né, por que nós temos que entender esses fundamentos? Porque conforme os fundamentos dados ao currículo, ou nós teremos uma educação destinada a acomodar o homem no mundo, ou nós teremos uma educação emancipatória. Se nós temos um fundamento pragmático, ou, no caso aí, brasileiro, a pedagogia das competências, que foi oficializada na BNCC, nós teremos aí uma acomodação do homem no mundo. Porque o pragmatismo, a pedagogia das competências, né, tem aí como meta, né, atender às demandas do mercado, né? Esta é a perspectiva do pragmatismo da pedagogia das competências, né? Adequar os seres humanos, adequar os alunos ao mercado. E o mercado é um mercado capitalista, né? Portanto, a pedagogia das competências, né, ela se destina à acomodação do homem no mundo. Agora, se o fundamento é no marxismo, no materialismo histórico dialético ou na filosofia da praxis, a meta, né, é a emancipação humana. A meta é a emancipação humana. Porque a partir do marxismo, né, nós temos aí a educação hominilateral, porque a educação hominilateral tem aí o seu fundamento, tem a sua raiz no marxismo, né? Olha só, então nós temos, olha os modelos educacionais que já começam aqui a surgir para nós, né? Você tem uma educação pragmática, você tem como contraponto uma educação hominilateral, e eu só irei entender o que é uma educação pragmática se eu analisar os princípios do pragmatismo, e eu só irei compreender uma educação hominilateral se eu compreender os princípios desta proposta educacional, princípios estes fundados aí no materialismo histórico dialético, né? Então nós temos que fazer essas reflexões, né, para que a gente consiga aí, estabelecer quais são as metas, né, que devemos alcançar. Agora, aí é que está a questão, né? Se você fala, não, a educação tem que ter como meta a emancipação. Hoje está na moda falar, né, de currículo emancipatório, educação emancipatória, né? Hoje está na moda, hoje falar de emancipação. Mas aí entramos no seguinte dilema, né? Se a educação tem que ser emancipatória, se desejamos a emancipação, nós temos que fazer as seguintes perguntas. A primeira pergunta é: o que é emancipação? Nós temos que fazer essa pergunta, refletir sobre ela. Por quê? A resposta ou a reflexão sobre esta pergunta, o que é a emancipação, nos leva aos diferentes tipos de emancipação. Os diferentes tipos de emancipação, né? Então nós temos que analisar, né, os modelos emancipatórios, os tipos de emancipação que estão em jogo. Que tipo de emancipação queremos, né? A emancipação na perspectiva liberal, a emancipação na perspectiva marxista, a emancipação na perspectiva existencialista, fenomenológica, a emancipação na perspectiva do Paulo Freire, a emancipação no sentido do Saviani, do Marx, ou a emancipação no sentido do John Dewey, né? O que nós queremos então, né? A emancipação
está aí colocada da seguinte, da seguinte forma. Que tipo? Né? Quando se faz a pergunta o que é emancipação, nós somos levados a fazer esse outro tipo de pergunta, qual é o outro tipo de pergunta? Que tipo de emancipação está em jogo? Que emancipação desejamos? Né? Se a gente responde então a pergunta o que é emancipação, nós temos que responder uma outra pergunta que é: que emancipação desejamos? Qual é a escolha emancipatória? Né? Então, olha só como é que a coisa vai se tornando complexa, né? Porque quando a gente faz a pergunta o que é emancipação, de forma breve eu digo que você tem a emancipação intelectual, tá? E essa emancipação intelectual, ela está ali fundamentada na filosofia do Kant, né? Essa emancipação intelectual, ela se refere à emancipação do indivíduo, a emancipação do indivíduo enquanto autonomia, né? Uma emancipação enquanto esclarecimento, né? Então é uma emancipação focada no indivíduo, portanto é uma emancipação liberal, né? Que pressupõe a emancipação do indivíduo, né? E essa emancipação proposta pelo Kant, lá no século XVIII, ela foi fundamental no sentido de contribuir, né, para o processo de laicização do Estado, né? Teremos aí uma videoaula para discutir especificamente a emancipação proposta pelo Kant, né? Emancipação intelectual. Quais os outros tipos de emancipação nós temos? Emancipação política. Quais mais? Emancipação do corpo. E a emancipação do corpo tem aí os seus fundamentos, né? No filósofo Nietzsche, no Freud, no Marcuse, né? O Marcuse é fundamental para a gente pensar essa questão da emancipação do corpo, né? E o Marcuse tem aí o seu fundamento no Freud. Então, a partir aí do Nietzsche, do Freud, do Marcuse, a gente tem aí elementos para refletirmos sobre a emancipação do corpo. E nós temos a emancipação humana. Né? Então, e o que é então essa emancipação humana? Né? O que é então essa emancipação humana? Então nós teremos que ter aí, né, uma videoaula específica para analisarmos esses tipos diferentes de emancipação. Mas já fica aí esse índice, né, para que a gente pense, para que a gente possa aí pensar, né, sobre emancipação. Emancipação intelectual, emancipação política, emancipação do corpo, emancipação humana. 4 tipos de emancipação. Qual delas desejamos? Né? Nós queremos nos emancipar intelectualmente? Nós queremos nos emancipar politicamente? Nós queremos emancipar o nosso corpo? Sobretudo agora, né? nessa era de necropolítica, né? Em que alguns corpos são escolhidos, né? Ou se tem ali, digamos, políticas, né, que estabelecem quais corpos podem ser matados, né? Então, que tipo de emancipação nós queremos? Né? Emancipação do corpo? E aí nós temos a emancipação humana, e essa emancipação humana tem o seu fundamento no marxismo, né? E a emancipação humana, né, na perspectiva marxista, é a plenitude do processo emancipatório. Então, se a gente for pensar em degraus, né, podemos entender que a emancipação intelectual é o primeiro passo, é o primeiro degrau, né? E se a gente for pensar então numa escada, o segundo degrau seria a emancipação política, a emancipação do corpo, e a emancipação humana seria aí, né, a plenitude aí dos processos emancipatórios, né? Então, para que a gente não caia na retórica, né, de falar que eu quero a emancipação, nós queremos a emancipação, que a política tem que ser voltada para a emancipação, para a gente não cair nessa retórica de falar em emancipação, mas enquanto apenas discurso vazio, a gente tem que entender o conteúdo, né, dessas propostas emancipatórias, e esse é o objetivo do nosso curso, né? Analisar o que é a emancipação, analisarmos o que é o currículo, né? Sabermos, porque isso vai nos ajudar a entender, né, consequentemente,
os diferentes tipos de educação, os diferentes modelos educacionais, porque a partir do momento que a gente compreende esses fundamentos, nós iremos conseguir identificar as diferentes políticas educacionais existentes no Brasil e, consequentemente, no mundo, né? Porque nós temos que analisar que, da mesma forma que existe uma agenda nacional acerca da educação, existe uma agenda internacional. E essa agenda nacional ela é determinada por questões internacionais, ou seja, tem uma agenda internacional para a educação que determina as agendas nacionais nos diferentes países, porque a gente não pode jamais deixar de compreender que a gente vive num mundo globalizado, portanto, essa relação entre globalização e educação é fundamental para que a gente entenda, né, o que nós fazemos na escola, né? Porque parece que você está ali enquanto professor, enquanto profissional da educação na sala de aula, e aí é um microcosmo, né? A sua sala de aula, o espaço educacional que você está. Só que esse microcosmo, seu espaço educacional, ele está dentro de um macrocosmo de políticas sociais, econômicas, né? Nós temos aí, né, as chamadas macrodeterminações, né, do currículo, né? Da mesma forma que nós temos as microdeterminações do currículo, da mesma forma que nós temos determinações supra-individuais, né? Nós temos também determinações intra-individuais. Então, olha só o percurso que nós temos que fazer, né? Analisar as determinações supra-individuais, essas agendas internacionais, né? Os princípios aí que norteiam a globalização, mas nós temos também que chegar, né, à reflexão das determinações intra-individuais, né? Olha o desafio, né? Porque nós temos que, além de pensarmos as questões macro, nós temos que analisar questões que envolvem, por exemplo, os chamados conteúdos intrapsíquicos, né? Porque nós, enquanto profissionais da educação, somos seres humanos, né? E nós, enquanto seres humanos, somos uma unidade psicofísica, né? E enquanto unidade psicofísica, né, nós temos uma psique, nós temos aí conteúdos intrapsíquicos que determinam também as nossas práticas educacionais. Então, olha só, né? Nós temos determinações supra-individuais, nós temos determinações intra-individuais, né? Portanto, para entendermos essas determinações macro, né, o Karl Marx, né, nos ajuda a entender essas determinações macros. O pragmatismo, né, nos ajuda a entender essas determinações macro, né? Nós temos que pensar ali, analisar o liberalismo, né, porque o liberalismo tem, né, os seus princípios ali que vai nortear essas determinações macro. E nós precisamos também de Freud, né? Nós precisamos também de Freud para analisarmos essas determinações intra-individuais, né? Então esse é o desafio do nosso curso, né? Porque olha a complexidade que é a educação, né? Então a educação ela é um complexo, ela é uma teia, ela é resultante de uma teia de determinações, né? Então não é uma tarefa fácil, nós temos aí 40 horas para analisarmos esses fundamentos do currículo, para analisarmos o que é educação, né? Lembrar ainda as 4 perguntas, né? O que é fundamento, o que é currículo, o que é educação, o que é emancipação, né? E para isso nós precisamos aí, né, de uma profunda reflexão filosófica, e essa é a proposta do nosso curso, né? Compreender aí esses fundamentos filosóficos da educação, né? Então a filosofia da educação nos ajuda muito, e muito, a compreender aí, né, o que é a educação, o que é o currículo e aonde nós queremos chegar. Então, até a próxima videoaula. Lembrar que essa videoaula é apenas uma introdução, né? Então não se preocupem, né? Pareceu que é muita coisa que a gente precisa ver, mas nós temos aí um longo caminho pela frente, né? Então, até a nossa próxima videoaula.